Muito bem, meus irmãos. Desde o capítulo 9, nós estávamos falando sobre aquela corrida, né, que o apóstolo Paulo menciona, uma corrida que a gente tem que terminar. Paulo nos incentiva a correr e ser um vencedor. Em 1988, o pastor João ele escreveu uma frase, né? Um jovem tinha vindo fazer um seminário e eu notei que ele fez um comentário, né, lá na folha da missão e disse: este mês recebemos um novo seminarista. Será que ele será um vencedor? Só colocou um ponto de interrogação assim, né? Será que esse seminarista será um vencedor? Porque ele já tinha tido muitas experiências com muitos alunos do seminário. Por exemplo, quando eu entrei fazer o seminário, não tinha muitos alunos, né? Tinha 8 alunos. Só que no segundo ano que eu estava, não tinha mais nenhum aluno, só tinha eu mesmo de aluno. Os outros 7, não sei o que aconteceu, né? Sumiu. E depois outros vieram no lugar, né? Claro. Mas perceba que essa corrida, facilmente as pessoas elas acabam sendo derrotadas, né? Alguma coisa, como Paulo disse para o livro de Gálatas, vocês estavam correndo tão bem, quem é que vos fascinou? Quem que enganou vocês para vocês abandonar essa corrida cristã? É muito fácil, irmãos, a gente se deslizar daqui e dali. É muito fácil a gente estar correndo e tropeçar e cair e dizer, não vale a pena correr mais, eu não quero chegar por último. Quantas vezes você vê, né, aquela na internet, uma criança está competindo com as outras, ela cai, ela escorrega e a mãe grita, vai, vai, vai. Ela levanta, corre, corre, no fim ainda ganha, né? Vai chegar lá e ganha em primeiro lugar. Por quê? Porque a corrida, ela tem, entre a partida e a chegada, ela tem grandes desafios. Muitos, mas muitos desafios. Então, sobre essa corrida, né? Aqui hoje nós vamos estar falando sobre a disciplina desse corredor, que é a disciplina do vencedor. O vencedor, de fato, ele realmente teve uma disciplina, em qualquer que seja a corrida, né? A disciplina era fundamental. Então, Paulo, ele nos lembra disso, começando do versículo 12, né? Que ele fala, olha, quem está de pé, atenção, né? Está de pé, cuida que não caia, né? Cuida que não caia. E aí ele entra num assunto, meus irmãos, que é aquelas pedras de tropeço, que são os espinhos na beira do caminho, né? Que às vezes a provação, a tentação, que o inimigo coloca na frente daqueles corredores, para que eles não cheguem até o final, né? A ideia é, o Satanás, o nosso inimigo, colocar muitos empecilhos para que a gente não consiga chegar. Esse foi o assunto do capítulo 10, lá no começo, lembra? Todos os israelitas, eles saíram do Egito, eles foram, assim, passaram pelo Mar Vermelho, né? Comeram do maná, beberam da água espiritual daquela rocha que era Cristo, mas aí ele diz assim, mas a maioria deles não chegou, né? Eles falharam, em algum momento eles falharam. E aqui no versículo 13, o apóstolo Paulo diz, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação ou a provação, também dará o escape para que você possa suportar, né? Então, qual que é o cerne da tentação, né? Quando a gente olha para o Israel, como nós já falamos, o Israel ele era tentado muitas vezes no deserto. Logo que saíram, eles eram tentados a desistir logo no começo, porque tinha um grande empecilho que era o Mar Vermelho. Então, parece que não é nada, né? Porque nós já sabemos que eles atravessaram o Mar Vermelho. Mas se fosse um rio, como aconteceu no tempo de Josué, já era um impedimento. Imagine um mar. E aí, meus irmãos, eles conseguiram atravessar, venceram aquela provação, né? Mas aí vieram outras e vieram outras.
a comida, a água que era escassa, faltava, sabe? O desejo de não obedecer às ordens do líder que Deus tinha colocado ali, que era Moisés, ou Araão, no caso sacerdotal. Então, eram desafios que eles foram caindo e não conseguiram. Mas era uma tentação que não era acima do que eles podiam suportar. Não tem água. Bom, Jesus ficou sem água, sem comida por 40 dias, 40 noites. Então, assim, eram coisas suportáveis. Mas foi lá no deserto, e Jesus também foi para o deserto para ser tentado. Aonde os homens falharam, Jesus, como homem, ele não falhou, né? Aí, meus irmãos, o cerne de toda a tentação é o desejo de agradar a si mesmo, né? Israel estava sempre tentando agradar a si mesmo, a melhor comida, a água, o melhor conforto, essas coisas. Quando o homem ele gosta de agradar a si mesmo, acredite, ele vai cair. E em algum momento ele vai tropeçar, porque ele está trazendo, meus irmãos, fazendo dos seus desejos o quê? A coisa mais importante na sua vida. Então, o cerne de toda tentação é querer agradar a si mesmo. Eva olhava para aquela árvore e ela podia dizer, não, Deus falou que não é para tomar aqui dessa árvore, do fruto dessa árvore, mas não, ela quis agradar a si mesmo. Aliás, essa palavra aparece no texto bíblico. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, né? Agradável, aí você vê que aparece essa palavra. Mas agradável para quem? Para Deus? Não, agradável para ela, para agradar a ela própria, né? Então, olha o versículo 33, o último versículo, que diz assim: em tudo eu agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, o meu próprio agrado, né? O meu próprio interesse, mas o de muitos, para que assim eles se possam salvar. Então, isso aí, meus irmãos, é a palavra de Paulo. Eu não estou querendo agradar a mim mesmo, eu quero agradar a Deus. E talvez, de uma forma bem simples, para quem quer vencer a tentação, é só lembrar disso. Eu quero agradar o meu Senhor. Eu quero agradar a Deus. Eu não quero agradar a mim mesmo. Mas Paulo fala dessa tentação no versículo 33. Ele diz para nós, 33 não, versículo 13, né? Que não veio tentação que não fosse humana, né? Até ele coloca aqui no versículo 13, não veio sobre vós. A gente tem que se colocar nesse versículo, por quê? Não veio sobre vós, nós estamos aqui, quer dizer que não veio sobre a minha vida uma tentação que não fosse humana. Cada crente, ele tem que entender que a tentação, a provação, ela vai acontecer. Na verdade, vocês, eu, que já somos crentes aqui há algum tempo, nós já sabemos que em muitos momentos veio sobre nós a tentação. Aí Paulo diz isso, né? E aí, uma outra coisa, meus irmãos, é que as tentações, elas são inevitáveis, né? Não adianta, você, em algum momento da sua vida, você vai ser provado. Eu não conheço nenhum personagem bíblico que não tivesse sido provado, testado. Você pode pegar um Abraão, você pode pegar um Jacó, você pode pegar um Isaac, você pode pegar um José, um Davi, todos eles, em algum momento da vida, eles receberam assim uma prova. O fulano foi reprovado, o fulano foi aprovado. Sim, você tem aquelas vidas de mais aprovação, e você tem vidas de mais reprovação. O interessante desses heróis bíblicos, que são os nossos heróis, seja um Abraão, seja um Davi, né? Você vê que eles conseguiram terminar a carreira, né? Aos troncos e barrancos, como alguma pessoa pode dizer, eles se tornaram vencedores, chegaram, atravessaram, né? Combateram o bom combate, como Paulo disse, e ele guardou a fé. Aí, meus irmãos, é inevitável. Nós temos naquele texto de Tiago, capítulo 1, versículo 2, quando
Ele fala assim, eu quero que vocês fiquem contentes, né? Mas contente por quê? Contente porque está vindo provação. Olha lá, né? Livro de Tiago, capítulo 1 e versículo 2. Tiago, capítulo 1 e versículo 2. Meus irmãos, alegrem-se quando vocês enfrentar várias tentações. Olha que negócio esquisito. Fiquem contentes, porque vocês estão enfrentando muitas provações, muitas tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência, e tendo, porém, a paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, uma das coisas que a aprovação faz na nossa vida é a gente ter paciência. O que é isso? É esperar em Deus, confiar e esperar em Deus em todas as provações. E por isso ele fala isso, né? Essa questão mesmo. Aí você pode ir também em 1 Pedro, está bem pertinho aí, é o próximo livro, né? Você vai em 1 Pedro, no capítulo... Agora está aqui, né? Eu esqueci de colocar o capítulo aqui, né? Só está o versículo, então a gente vai para Lucas capítulo 22 e versículo 28. Lucas capítulo 22 e versículo 28. Esse aqui está com capítulo e versículo, né? Capítulo 22, 28. Vós sois os que têm permanecido comigo. Olha, Jesus está falando com os apóstolos, com os seus discípulos. E o que ele está falando é muito importante. Olha o que está escrito aí. Vocês têm permanecido comigo em muitas o quê? O que está escrito aí? Tentações. Ao lado de Jesus, vivendo no ministério de Jesus. Jesus não poderia, meus irmãos, ter evitado isso, né? Não permitido que aquelas provações, aquelas tentações viessem, pelo menos do seu ministério, para eles não ficarem desanimados. Mas Jesus olhou para eles e disse: vocês têm estado comigo, vocês passaram comigo por muitas tentações. Meus irmãos, depois daquele milagre da multiplicação dos pães, no capítulo 6 do livro de João, Jesus começou a falar coisas que as pessoas não gostavam, que ele era o pão da vida, que as pessoas tinham que comer desse pão. E aí o pessoal começou a reclamar: não, a gente está aqui para comer pão de verdade, a gente não, que negócio é esse? Ele está falando aí que o corpo dele é comida, né? Que o sangue dele é bebida. Duro é esse discurso, o que pode resistir um discurso desse? Olha, eles foram tentados a confiar na palavra de Deus e já foram reprovados. Irmãos, não esqueça disso, né? Não esqueça dessa palavra. Como continuar aqui, né? Qual tipo de tentação Paulo se refere? Contra a carne, contra o espírito, algo que prove a nossa paciência, honestidade, a nossa resistência, algo que prove a nossa confiança em Deus. Veja a separação de pecados da carne, os pecados do espírito, né? Os pecados carnais mais conhecidos, mais condenados, mais execrados, né? E deve ser, mas também os pecados do espírito, como as pessoas são tentadas. Sabe, uma pessoa que ela é tentada em algum vício desse mundo, então tudo que Satanás faz é mostrar aquilo que ele quer, que é o pecado da carne. Mas aí tem o pecado do espírito, né? Vamos dizer, uma pessoa que ela assim, qualquer coisinha que alguém fala para ela se ressente. O que vai acontecer? Satanás vai colocar muitas situações para que isso aconteça praticamente todos os dias da vida dela. Por isso, são pecados da carne, são pecados do espírito, né? Que vão provar a nossa paciência, meus irmãos, a nossa honestidade, a nossa resistência, se eu confio ou eu não confio em Deus. A tentação serve para isso, a provação serve para isso. Olha de Abraão, vai lá, pega esse filho que você ama, né, e sacrifica ele para mim lá no Monte Moriá. Veja, irmãos, ele foi, né,
Por isso ele cumpre aquele de Tiago capítulo 1, versículo 2. Ô meus irmãos, né? Ficais felizes por passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz o quê? A paciência, né? E ele, meus irmãos, estava meio calejado ali. Pai, aonde que está o cordeiro, pai? Estou vendo tudo menos o cordeiro. Ô meu filho, tenha paciência, meu filho, né? Não, ele não falou isso, mas o que ele disse é igual. Disse, meu filho, Deus vai providenciar para você um cordeiro. Veja, irmãos, que na tentação a gente ter o domínio próprio, a paciência, a longanimidade, né? São muito importantes na nossa vida. O que o Paulo disse sobre a tentação aqui, olha, irmãos, que ela é humana. Vamos voltar lá em 1 Coríntios, capítulo 10 e versículo 13. Está escrito lá, 1 Coríntios, capítulo 10, 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Então, o que o Paulo falou da tentação? Ela é humana, né, compatível com a nossa estrutura. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos condições de suportar e de vencer qualquer que seja a tentação. Imagine, irmãos, se a tentação não fosse humana. De fato, Satanás nos destruiria em poucos segundos, em poucos minutos, se a tentação não fosse humana. Olha o que ele fez na vida do Jó. Ele tomou tudo de Jó, em questão assim de horas, tudo na vida de Jó mudou. Parece impossível, não, mas acontece. Por quê? Deus ainda limitou. Veja só não quero que você toque na vida dele, né? Então não é para tocar nele. Olha, meus irmãos, se não tem esse limite de Deus, em questões de segundos, o Jó seria completamente consumido. Por isso, meus irmãos, não existe tentação, e Jó é prova disso, que não seja o quê? Humana, que a gente não possa suportar. Aí tem uma outra coisa, né? Aí não posso culpar ninguém por causa da minha queda. Nós não podemos, né? Por quê? Porque ninguém é tentado acima da sua força. Eu não posso colocar a culpa, eu fiz isso de errado, eu roubei porque eu não tinha o que comer. Não, né? Você poderia ter pedido. Ninguém ia me dar, né? Você poderia ter feito como Elias, ficado quieto, Deus vai mandar alguma coisa do céu, talvez, né? Então, você não precisa roubar. Veja, irmãos, qualquer que seja a provação, você nunca dê uma desculpa colocando a culpa no outro. Olha, eu fiz isso porque fulano, eu fiz isso porque fulana. É mesmo uma covardia a gente cair em pecado e sair culpando todas as pessoas. A culpa é minha, sabe? A culpa é minha. Por quê? Porque eu desobedeci a Deus, né? Aí sim, você está entendendo realmente a sua culpa, né? Porque nós não somos tentados acima das nossas forças e porque Deus, olha lá, Ele sempre providencia um escape. Capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel. Ele não deixará que vocês sejam tentados acima do que podem. Antes, com a tentação, Ele também dará o escape para que possais suportar. Satanás fecha uma porta, Deus abre outra. Satanás mostra o mundo, Deus te mostra a glória. Satanás está ali, meus irmãos, veja que coisa interessante, fazendo com que Eva coloque seus olhos fixos na única árvore que não podia realmente tocar não, pegar o fruto e comer. Tocar é o que ela disse. Quando, na verdade, no texto anterior diz que todas as árvores eram lindas, maravilhosas, não tinha diferença. Então, Deus sempre dá o escape. Se ela para de olhar para aquela árvore e olha para outra árvore, diz, olha, as árvores de Deus também são lindas, os seus frutos também são lindos. Deus dá sempre um escape. Ele está ali querendo que você escape do pecado causado pela tentação. Então, não é porque Deus não providenciou um escape, não é porque Deus falhou e disse, olha, não tem uma coisa melhor para você, é porque você foi enganado pela sua própria concupiscência
Esse é, meus irmãos, o motivo de todas as quedas nas provações, quando nós somos enganados pelo nosso próprio coração. Como é que nós vamos vencer, né? Olha, meus irmãos, eu acredito que o primeiro passo não é na hora da provação, né? O primeiro passo da vitória sobre a tentação é a oração antecipada. Como assim? Jesus, quando estava orando o Pai Nosso, lá no finalzinho ele disse o quê? Não nos deixeis cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, né? Isso é uma oração antecipada. Mas às vezes a gente nem ora, que dirá pedindo o livramento da tentação, né? Nem pedimos. Como é que vai fazer? Então ali, meus irmãos, com aquele pedido, Deus ele vai ajudar. Se você orar, se você clamar, Senhor, né, não me deixe cair na tentação. Primeiro passo, não é o único passo, né? Deus envia anjos aí. E aí, meus irmãos, resistir a Satanás. Eu acho que esse texto está mesmo ali em Tiago capítulo 4, versículo 7. Você pode abrir comigo, né? Ele diz assim: humilhe-se, né? Sujeite-se a Deus, resiste o diabo e ele fugirá de vós. Criar uma força de resistência, né? E essa força de resistência, meus irmãos, ela é colocada para nós. Pastor, mas como é que eu vou resistir, né? Bom, você é ensinado pelo livro de Efésios, é claro que você tem que pegar esse texto aqui e falar assim: como é que eu vou resistir? Como é que um soldado numa guerra vai resistir o inimigo, né? Ele tem um capacete, que é o capacete da salvação, estão lembrados disso, né? A espada do Espírito. Então você tem que vestir toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus para quê? Para que você não seja derrotado. Você possa ter força para fazer essa resistência a Satanás. Agora, tem aquele texto, né, mitológico do Aquiles, né? O Aquiles era uma pessoa assim que só o calcanhar dele não podia ser tocado, né? Porque ali era um ponto fraco dele, né? E aí o camarada joga uma flecha, aí a flecha vai para não sei aonde e pega bem no calcanhar dele, né? Pá, aí pronto, morreu, né? Ele é morto. Na verdade, esse ensino mitológico, ele tem um fundo de verdade, porque se alguma coisa, meus irmãos, em nós, ela é sensível, você tem que proteger mais ainda, aquela parte sensível, que você sabe que você pode cair, né? E como diz aqui, volte lá para o livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14, agora, né? Como eu vou fugir, né? Perdão, como é que eu vou vencer? Então você tem que orar antes, você tem que resistir com toda a armadura de Deus. E no versículo 14, portanto, meus amados, fugir da idolatria. Fugir como? Fugir como José fugiu. Fugir como? Como Paulo está dizendo aqui, foge da idolatria. Bom, eles estavam indo no mercado comprar aquelas carnes sacrificadas com os ídolos, né? Ou seja, a convivência deles com os mundanos da época estava muito grande. E se a gente convive, olha, no final de semana eu estou com meus irmãos da igreja, e segunda, terça, quarta, quinta, sexta? Meus amigos são todos mundanos. Você, desculpe dizer, você vai ser um mundano. Porque senão você não estaria sempre em todos os eventos com seus amigos mundanos. Na verdade, você é um mundano. Ou o pastor, se fizer isso, ele é um mundano também. Não tem jeito. Não tem jeito, você tem que fugir. Estava ensinando na nossa classe hoje, né? O assunto da nossa classe hoje foi mais ou menos esse, né? Estamos seguindo uma sequência ali de treinamento para esses jovens, né? Nós temos lições como quem sou eu, né? A outra lição, né? Tratando, me digas com quem você anda, eu digo quem você é, né? Então, olha só, essas lições produzidas não por mim, claro, né? Eu tenho pegado de outra pessoa,
mas são lições que tentam colocar no coração daquele adolescente, daquele jovem, que ele tem uma responsabilidade com Deus, uma responsabilidade grande com Deus. Continuando aqui, irmãos, olha, Paulo, né, diz, fuja da idolatria, né? E até fala para eles no versículo seguinte, que ele, olha, vocês são criteriosos, versículo 15, eu falo como a entendidos, né? Vocês não são criancinhas, bobas, né? Aí ele faz uma analogia. Qual que é a analogia que o apóstolo faz, do versículo 16 a 18, né? Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne, que come o sacrifício, não são participantes do altar? Ou seja, primeiro ele fala o seguinte, olha, você está lá na igreja, aquele momento da ceia, não é um momento maravilhoso? Vocês não estão em comunhão? E vocês não estão participando das mesmas coisas espirituais, falando para as pessoas que vocês são crentes, que vocês são salvos, que a graça abundou em vocês, olha que situação maravilhosa. Não é isso, né? Ou seja, o israelita que ia lá fazer um sacrifício, ele não estava lá junto com o sacerdote, em comunhão, para dizer, Senhor, nós te amamos. Não é assim? Senhor, me perdoe dos meus pecados. Há uma comunhão bendita. Então Paulo está dizendo, olha, quando a gente está junto com pessoas espirituais, isso é uma coisa maravilhosa. Mas olha o versículo 19 e 20, né? Mas o que eu digo? Que o ídolo é alguma coisa? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes eu digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios, não a Deus. Eu não quero que vocês fiquem aí misturados, sacrificando aos demônios. Como Paulo dizendo, você está ali naquela festa idólatra, eles têm um objetivo com essa festa, e Paulo está dizendo isso. Qual que é o objetivo? Né? De adorar aqueles ídolos. Então, ele faz essa semelhança. Você vem para a ceia, você está dizendo, Jesus morreu por mim, Jesus derramou seu sangue por mim. O israelita está indo lá para o altar, ele está dizendo, Senhor, eu pequei, eu quero ficar limpo dos meus pecados. Tem um propósito, um objetivo. Então as pessoas do mundo, meus irmãos, quando eles fazem as festas mundanas delas, elas têm um propósito também de adorar, e a gente participando, eu não estou adorando, não, você está participando. O que o Paulo está dizendo é isso. Por que que você vai estar misturado nessas coisas malditas, para receber maldição? Veja, irmãos, Paulo foi longe, né? E até ele diz aqui, meus irmãos, que quando um ídolo está recebendo um sacrifício, pastor, Paulo acabou de dizer que o ídolo não é nada. Ele acabou de dizer, né? Mas quando uma pessoa está lá sacrificando a um ídolo, seja ele qual for, atrás do ídolo tem um demônio. É o que Paulo está dizendo. Por quê? Porque o demônio está usando aquele ídolo para tirar a glória de Deus, para que aquele pedaço de pau, de gesso, de pedra, de ouro, de prata, para que aquele elemento estranho receba uma glória que só pode ser dada a Deus. E aí, na verdade, é o demônio que está sendo adorado atrás dos ídolos. É muito importante isso, porque a gente sabe que o ídolo não é nada, mas o que é que está por trás daquele ídolo? Aí aquilo é terrível. Aquilo traz maldição, sim, como não traz, né? Então, os ídolos demoníacos, eles se aproveitam da adoração de ídolos para enganar, para escravizar as pessoas, né? E, inocente ou não, adorar um ídolo, Paulo está dizendo, é a mesma coisa que adorar os demônios, né? Então, não se façam de bobos, né? Que o apóstolo Paulo fala aí no versículo seguinte, né? Versículo 21, né? Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios.
Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos mais forte do que ele, né? Olha esses dois versículos. Então, na cabeça dos coríntios, eles estavam bem perto da cabeça daqueles israelitas lá do tempo de Elias. Um pé deles estava com Jeová, outro pé estava com Baal. E aí ele disse, vocês têm que escolher quem que vocês vão servir. Se Deus é Deus, serve a Deus. Agora, se Baal é Deus, então vocês servem o Baal. Aí no domingo, né, eles iam lá, participavam da ceia do Senhor. Na segunda-feira eles estavam lá na mesa dos ídolos. Calma lá. Você acha, isso não faz mal não, porque o ídolo não é nada. Calma lá, isso tem uma adoração demoníaca aí. Por isso que Paulo pergunta, você acha certo irritar a Deus? Você acha certo isso? Irritar ao Senhor? Então, não se façam de bobos, né? Os dois pensamentos estão errados, né? Os ídolos são nada, mas os demônios usam os ídolos. Nós não podemos participar do culto e da idolatria, né? Por isso, não provoque a ira do Senhor, né? A gente não pode fazer o que acha melhor, mas por acharmos que tal uso não pode contaminar, achando que somos fortes. Como a pessoa fala assim, mas essas coisas não entram no meu coração, eu sou forte. Olha o que ele está dizendo nesse versículo aqui. Você é mais forte do que Deus? Então evite. Qual versículo? Capítulo 10, versículo 22. Irritaremos ao Senhor? Somos mais forte do que Ele? Paulo pergunta, você é mais forte do que Deus? A nossa lição hoje ali na nossa classe é quem manda em você. Aí eu perguntei para todo mundo, quem manda em você? Meu pai. E você? Minha mãe. E você? Minha mãe. Tá. Né? Aí chegou em um dos meninos, né? Chegou lá e disse assim, depende. Lá que é esperto que só, né? Depende do que, menino? Depende do lugar que eu estou. Olha, você se engana com essas crianças, né? Olhei para ele e falei assim, tá moleque pensou melhor do que eu e muito, né? Está querendo me passar a perna aqui esse menino, né? Explica isso aí, menino, né? Bom, a verdade é que se você está em casa, você que mora com seu pai, com a sua mãe, quem manda em você? O seu pai e a sua mãe. Mas se você estiver na escola, quem que manda em você? Seu pai não está ali, sua mãe não está ali. Quem que vai? A professora. Eu estou no trabalho, quem que manda ali? Entende? O menino foi longe no pensamento dele. E é uma realidade. A gente, meus irmãos, tem essa mania. Eu sou forte, eu faço o que eu quiser, a minha vida, minhas regras, meu corpo, minhas regras, né? Quem manda em mim sou eu. Paulo está falando, olha, não faça isso. Não vá atrás, fuja dos ídolos, não pensa que ir lá no meio daquele mercado e se esbaldar com aqueles idólatras vai fazer bem para a sua vida espiritual. Não faz, né? Vai acabar se afastando de Deus completamente. Paulo diz aqui, posso todas as coisas. Poderia ter sido o assunto da classe hoje, né? Posso todas as coisas, versículo 23, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Por isso, meus irmãos, lá o versículo 33 de novo, Paulo falando lá no meio, eu não busco o meu próprio interesse. Tem coisas, meus irmãos, que não convêm, e tem coisas que não edificam. Em si mesmo não seria pecado, mas não convém. Em si mesmo não seria um erro, mas não vai edificar ninguém. Algumas atitudes não vai edificar e também não vai acrescentar absolutamente nada. Pelo contrário, algumas atitudes vai, isso eu não fiz nada de errado. Bom, mas você não fez o que é certo. Essa aqui é a verdade. Então você poderia ter construído uma edificação com a sua resposta, com a sua vida, né? Com seus atos, mas você colocou Deus de uma forma que ele pode se ridicularizar, né? Muitas vezes acontece isso.
com as coisas que nós falamos, sabe, com essas decisões egoístas. Eu posso tudo, né? Nós não pode, de jeito nenhum, né? Você olha para uma pessoa que era desregrada, o Sansão. Sansão achava que ele podia tudo só porque ele era forte. Sansão, os filisteus estão aí, arrebentava antes, saia lá. Ele fez isso quantas vezes? 3, 4 vezes, correto? Uma pessoa sábia nem estaria naquele lugar, não é verdade? Nem estaria na casa de Dalila, porque eles não eram casados. Mas vamos dizer que tolamente ele foi. E quando ele foi, os filisteus estão aí, ele voltaria para aquele lugar? Não, ele não voltaria. Isso explica porque ele perdeu os seus olhos e moeu o moinho da amargura. Posso todas as coisas. Eu vou entrar nessa cidade de Gate aí, quero ver quem que vai me impedir. Aí fecharam a porta da cidade. Irmãos, a porta da cidade é maior que esse prédio aqui da nossa igreja aqui, muito, de madeira. Agora nós vamos pegar ele, vamos ver o que vai acontecer. Posso todas as coisas. Deu uma pesada na porta, a porta já caiu, pegou a porta, colocou nas costas e saiu andando. Posso todas as coisas. Meu corpo, minhas regras. Está podido. E a vida dele foi assim. Desceu lá no meio dos filisteus, o pai dele, tadinho, falando: meu filho, não tem uma filha dos filhos de Israel aqui, que você pode casar com ela? Minha vida, minhas regras. Já sou de maior, hein, pai? Já sou de maior. O senhor cuida da vida do senhor, que eu cuido da minha. Não foi assim? Então, a gente pode chegar nesse ponto. Todas as coisas me são lícitas. É o que o Sansão dizia. Mas aí nem tudo convém, nem tudo edifica. Algumas amizades não convêm, não edifica. Essa é a realidade que nós, como crentes, vamos ter que conviver até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas doutrinas, algumas misturas, essas coisas não convêm, meus irmãos. Às vezes a gente vê como é que vai unir a graça com a lei. Paulo disse: essas coisas não se unem. A lei, ela veio para trazer o quê? Veio para trazer o conhecimento do pecado. E uma pessoa dizer assim: eu vou ser salvo pela lei, ele está desprezando tudo que Deus fez na cruz. Aí as críticas violentas de Paulo para os que ele mandava a carta, quase todas as cartas dele têm alguma coisa contra o legalismo. A forma como os judeus se colocavam como: aqui, você tem que sim que aceitar Jesus, mas aqui, sem guardar a lei, você está no inferno, você não tem salvação e coisa e tal. Olha, o Paulo teve que combater muito isso. O tempo todo, no ministério dele, isso foi duramente combatido. Mas eu posso, mas não convém, meu filho, não convém. Não se mistura. Vamos continuar, nós estamos aí, já quase terminando. Sem perguntas? Como assim, pastor? Vamos lá, você é uma pessoa que não quer confusão, não quer briga com ninguém. Vamos a partir do versículo 24. Ninguém busque o próprio proveito, antes aquilo que é do outro. Fui comprar uma peça, foi sexta-feira, para colocar na van. Aí um rapaz chegou, estava na fila, um rapaz chegou, eu vi que ele estava lá, Só que, coitado, ele estava na fila errada, No que eu olhei para ele assim, ele falou assim: tem fila? Eu falei: tem fila, Aí já tinha 2 atrás de mim, quando eu olhei, Aí ele disse: a moça olhou para ele e disse, ele falou assim: eu posso entrar? Eu falei assim: pode entrar na minha frente, eu disse, pode entrar aqui na minha frente. A moça que estava atrás ficou muito brava. Pensa numa moça bocuda,
Aí o rapaz chamou, né, que estava atendendo. Eu disse, vá, meu senhor, pode ir no meu lugar aqui, eu vou para o fim da fila. Aí a moça escutou e disse, vem o senhor também, cada um em um. E a bocuda ficou para trás, né? Mas era, sabe, uma coisa tão simples, buscar o proveito do outro. Às vezes não é nem o proveito do outro, às vezes é só fazer um pingo mínimo de justiça, né? O rapaz já estava com todas as peças na mão, e eu ainda ia para o balcão para pedir a peça. Ou seja, né, uma coisa tão tola, e às vezes a gente faz o mundo acabar por conta disso. Nem tudo convém mesmo, certas coisas não vão edificar. Mas olha, 100 perguntas de Paulo aqui. Ele diz no versículo 25, comei de tudo que se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Se algum dos infiéis convidar e quiser ir, comei de tudo que quiser, que puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não coma, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque toda a terra é do Senhor e a sua plenitude. Eu não digo a sua consciência, mas a do outro. Veja que coisa aqui, meus irmãos. 100 perguntas, sim, né? Vai lá, come de tudo que se vende no mercado. Tá à venda? Tá, me dá aqui, né? Aí eu chego lá, essa carne veio da onde? Né? Como é que eu vou ficar perguntando da onde que veio a carne? Para que eu vou perguntar isso? Então é melhor você não perguntar, vê 1 quilo de bisteca para mim? Tá, o camareiro pegou a carne. Vai para casa. Não fica perguntando. Ô fulano, você quer almoçar em casa? Vamos almoçar. Né? Era um ímpio, né? Foi lá, almocei na casa dele. Ei, você fez umas rezas antes de pegar essa carne aqui? A Bíblia diz, não fica fazendo isso. Vai lá, coma. Você pode ter uma oportunidade de falar de Jesus para ele. Às vezes, meus irmãos, esse negócio de fazer pergunta. Vou dizer uma coisa. Tem gente que gosta muito de perguntar da vida dos outros. Muito. Mas ele não quer nada de pergunta da vida dele. Você quer ofender uma pessoa que pergunta da vida das outras? É só você devolver a pergunta. Você é crente? Aí começa a devolver a pergunta para ele. Você vai sentir que essa pessoa vai ficar nervosa em segundos. Porque ela não quer uma edificação, ela quer xeretar a sua vida para comentar com outras pessoas. Fica livre dessas coisas. Você não fique respondendo perguntas tolas. Então também não faça perguntas tolas sobre, será que um demônio foi adorado aqui nessa casa? Eu era rapaz e eu limpava quintal de uma pessoa, de outra. Aí tinha uma dona lá, Dona Maria de São Vicente, tenho muita saudade. Me atendia muito bem. Limpava o quintal dela, ela fazia comida, depois ela fazia uma marmita, eu levava um monte de doce embora, né? Era uma bênção completa. Mas ela tinha lá, sabe? Era uma coisa, irmãos, é de pôr medo na gente, né? Mas eu me lembro que eu não ficava fazendo pergunta. E na oportunidade que podia, eu falava de Jesus para ela. Era uma pessoa muito dura, né? Assim, mas era uma chance de poder falar de Jesus também, né? Agora, se você começa a perguntar, você não vai comer. Melhor não comer. Se a pessoa fala assim, olha, Gilberto, eu acabei de oferecer essa comida aqui para o Ogum, tá? Aí você fala, desculpa, eu não posso comer. É por causa da tua consciência? Paulo diz, não. O rapaz acabou de te avisar. É por causa da consciência dele. Porque ele vai falar, tá tudo bem. Tá vendo? O crente veio aqui, eu falei que era do Ogum e tá tudo bem. Você estaria dando um mau testemunho de não se abster daquilo que foi notificado como mal. Veja que tem pessoas, meus irmãos, assim, qual que é o perigo de comer enganado? Só se for veneno. Aí é um perigo, entendeu? Só se for veneno. Quando eu era moleque, o meu vizinho fez umas coisas, aparecia carne de frango. Eu comi, você saía rã. Fui lá no banheiro, já vomitei tudo. Eu não como rã, né? Se ele não tivesse falado nada,
Eu tinha vomitado? Não tinha. Mas ele queria ver eu passando mal mesmo, aquele vizinho, né? Porque ele era muito brincalhão. E depois ele disse, rapaz, não era rã coisa nenhuma, era frango. Ah, mas eu já tinha vomitado. Aí não adiantava mais, né? Aí eu já tinha passado mal. Vai saber, né? Até hoje eu fico em dúvida se era rã ou se era... Mas veja que o efeito que tem isso na vida de uma pessoa. Então, se você sabe, ou se a pessoa te avisou, ó, isso aqui é uma idolatria, isso aqui é uma coisa do mundo, diga que você não vai participar, fala assim, ó, não vou participar, porque eu tenho o temor de Deus, né? E a maldição que está na comida, né? Falei, se for veneno, tudo bem, né? Tudo certinho. Mas se não for, não vai te fazer mal nenhum. É porque a pessoa fez um serviço lá naquela comida, você não vai te fazer mal nenhum. Meus irmãos, você tem Cristo, você tem Jesus como seu Salvador. A pessoa te avisar, essa comida que você comeu, enganado, é do mal, né? Você diz, olha, tem um que é maior do que esse mal, que é muito maior do que esse mal, que é Jesus. Ele sabe que eu comi inocente e mal nenhum eu vou passar. Você vai poder ser picado por uma serpente enganado e você será curado. Se alguém colocou aquela serpente na sua frente para ela te picar. Essa é a promessa de Deus. Pode estar certo disso. Você não vai atrás dessas coisas, tá? A chave da vitória da tentação, qual seria então a chave da vitória da tentação? Veja lá, versículo 30. E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo que agradeço. Portanto, quer comais, quer bebais, ou que façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Qual que é a chave para toda tentação? Para você terminar a corrida bem terminado? Você faça tudo para a glória de Deus. Estou comendo, estou bebendo, né? Qualquer coisa que eu for fazer, vou limpar minha casa, vou trabalhar num serviço. Eu era menino quando eu entrei no despachante, aí entrou um maluco lá, né? Sabe que esse maluco ficou pouco tempo lá. Cheguei lá, meus irmãos, um cheiro miserável de incenso, uma coisa esquisita, sabe? Já tenho sinusite, a coisa foi piorando, né? Aí eu cheguei lá e o rapaz que trabalhava comigo, eu disse, mas o que está acontecendo aqui? É, com o rapaz aqui, né? Agora toda sexta-feira ele vai fazer um serviço aqui. Vai fazer um serviço aqui. Eu digo, olha, eu não vou limpar esse negócio aí. Quer fazer, pode fazer. Eu não vou limpar, né? Uma carniça dessa aí, eu vou ficar aqui, né? E vou orar para Deus. Era menino ainda, no máximo 14 anos, não tinha mais do que isso, né? E ele entrou numa desavença com uma outra pessoa lá, em questão de semana. Ele não durou um mês lá dentro. Ele era o tipo de confiança do homem. Deus tirou ele de lá, sabe? Deus tirou. Mas um dos que gostava do negócio, né? Chegava para trabalhar na sexta-feira, ele ia lá, fazia tipo uma... estou purificado, né? Não vai entrar nada no meu corpo. Acredita numa coisa dessa, né? Ai, coisa da, né? Então, veja, fui avisado. Se eu fui avisado, quer dizer que eu não precisava entrar dentro daquele lugar, por causa da minha fé. Acredite. Eu me lembro que o patrão, acho que foi o patrão da irmã Adriana, né, que tinha lá um ídolo lá, ela nunca limpou aquilo. Era firme, né? E o patrão não achava nem ruim. Por quê? Porque conhecia a fé dessa pessoa. Nossa fé, meus irmãos, é a nossa vitória contra o mal. Faz tudo para a glória de Deus, não busque o seu próprio interesse e busque com suas atitudes, como diz o apóstolo Paulo. Último versículo aí, para a gente terminar. Eu não, em tudo, eu agrado a todos, não buscando o meu próprio interesse. Eu só tento agradar todas as pessoas, em tudo. E eu não tento me agradar a mim mesmo. Por quê? Mais o de muitos, para que assim, esses muitos, né, eles possam se salvar. Meditar sobre isso, né?
sobre o meu comportamento. É o que Paulo falou. Medite sobre o seu comportamento. Às vezes somos tão egoístas que não precisa nem adorar um ídolo para fazer com que uma pessoa eu seja um repelente na vida dele. De tão egoísta que eu sou. Mas às vezes uma atitude cristã, uma atitude de humildade, uma paciência, sabe, uma vida que deseja servir a Deus, que busca o interesse do próximo, olha, essa vida vai ter fruto, vai ganhar alma. Paulo ganhou muita alma por se sujeitar. Esse é o segredo da tentação, é realmente você fazer tudo para a glória de Deus. Como é que eu vou usar o meu corpo, a minha vida, os meus olhos, os meus ouvidos, por coisas ruins? Eu não estou glorificando a Deus. Então, eu tenho que usar todo o meu corpo de uma forma que Deus, ele seja glorificado. Amém?